Vamos continuar ainda com direito cambiário. Daqui a pouco a gente muda, tá? Mas, por enquanto, ainda direito cambiário. Assinale as alternativas abaixo e, de acordo com o que dispõe a legislação vigente, vamos atrás daquilo que está correto. 1. É obrigatório o protesto do título para execução do devedor principal da nota promissória? Não, é facultativo. O que foi que dissemos? Regra geral, o protesto contra o devedor principal de um título de crédito é meramente uma faculdade e não obrigatório. Agora, o protesto da nota promissória é obrigatório para garantir o direito de regresso contra endossantes e avalistas. Aqui a história está correta. Por quê? Contra demais coobrigados, o protesto ele é obrigatório, ele é necessário. Eu fiz um esquema com você aqui sobre isso. Contra o devedor principal, em regra, ele é faculdade. Contra os demais coobrigados e seus avalistas, ele é obrigatório. 3. É facultativo o protesto para a execução da duplicata mercantil aceita pelo sacado. Exatamente isso também está aqui como alternativa correta. Se a duplicata foi aceita, o sacado é o devedor principal, o protesto ele é uma faculdade. 4. O protesto por falta de pagamento da duplicata só pode ser realizado se antes ou concomitantemente houver sido realizado o protesto falta de aceito ou devolução. Nada a ver. Gente, existem 3 motivos que podem levar à extração de um protesto. A inadimplência é o principal deles, a falta de pagamento. Mas também eu tenho o protesto por falta de devolução do título de crédito, por falta de aceite, tá? Mas um protesto não tem a ver com o outro. Daí porque a 4 está errada, né? O protesto por falta de pagamento só pode ser realizado se antes ou junto com ele foi realizado, são coisas diferentes. De modo que a 4 está errada. E aí estão corretas 2 e 3. Letra B de bola é a nossa resposta. Questão de número 17. Sobre os títulos de crédito com base no Código Civil, é correto afirmar. V, aqui mais uma vez eu te digo. Aqui é para eu aplicar as disposições do Código Civil. Aqui não é para eu aplicar as disposições das leis específicas. Eu aplico as disposições do Código Civil. Letra A. O pagamento de título de crédito, que contém a obrigação de pagar a soma determinada, pode ser garantido por aval. Isso aqui é justamente a resposta do artigo 897. Aval é forma de garantia de título de crédito, como a gente já te disse. E pelo Código Civil, o aval não pode ser parcial, sempre tem que ser total. Letra B. O avalista, na falta de indicação, não pode ser equiparado ao emitente ou ao devedor final. Pode sim, a disposição do artigo 899. Gente, essa questão aqui, ele está falando de aval em branco, tá? Quando o avalista, ele não indica quem é o avalizado. Quando ele indica quem é o avalizado, isso é aval em preto. Quando ele não indicar, presume-se que ele é avalista do emitente. Então, ele vai ser a ele equiparado, afinal, ele é solidariamente obrigado. C. O aval ele pode ser dado no verso do próprio título apenas, né? O aval somente pode ser dado no verso? Não. O aval pode ser dado no verso, no anverso. O endosso pode ser dado no verso ou no anverso, tendo que ter bastante cuidado naquelas explicações que nós demos. Se for no verso, precisa ter assinatura, mas expressão que indique que aquele fulaninho é um avalista. Se for no anverso, basta assinatura. Letra D. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos daquele anteriormente dado. Então, questão incorreta, desculpem. A questão trata acerca de aval póstumo ou aval tardio, que não é aquele dado, obviamente, por quem morreu. Dessa maneira, a resposta é a letra A. Gente, é muito difícil você arrumar alguém que avalize uma dívida antes mesmo dela se vencer. Imagina assim, você deve uma determinada quantia, você não paga, aí o credor chega para você e diz que vai te protestar, vai executar o título de crédito, aí você diz, rapaz, me dá mais uns 10 diazinhos aí para eu tentar me organizar, eu quero pagar. Aí ele diz, tá certo, mas arrume agora um avalista. Quem vai ser avalista de sua dívida vencida? Se você tiver muita sorte, sua mãe. A isso damos o nome de aval póstumo ou tardio.
Tudo nos títulos de crédito que é feito após o vencimento do título de crédito se chama de póstumo ou tardio. Aval é forma de garantia dos títulos de crédito. Endosso é forma de transferência. Porém, foi feito depois do vencimento, aval póstumo, endosso póstumo. Tem o mesmo sentido a expressão póstumo. 18. A questão de número 18 vai nos dizer o seguinte. Em janeiro de 2018, foi emitido o título de crédito, omitindo o requisito legal que lhe tira ao escrito a sua validade como um título de crédito. De acordo com o Código Civil, gente, as questões que a gente fez até foram boazinhas, de dizer expressamente para você aplicar o Código Civil. Nesse caso aqui, não vai ter diferença para as leis específicas, não. Né? Não vai ter conflito entre a lei geral e a lei específica. Mas, às vezes, a questão pode não te dizer claramente qual a lei que você vai aplicar. E aí você tem que depender isso da questão. Vê, aqui nessa questão, o examinador não disse claramente, aplica a lei da duplicata, aplica a lei da nota promissória, mas eu tenho que saber que, quando ele fala de nota promissória, quando ele fala de duplicata, eu tenho que aplicar as leis específicas. Na primeira questão que a gente fez, o examinador ele não disse claramente para você aplicar o Código Civil, não. Mas você tem que saber que é para você aplicar o Código Civil, porque não há menção a um título de crédito em específico. Nesse caso, o negócio jurídico que lhe deu origem, questão super simples, não vai ser afetado pela invalidade do título de crédito, aplicação direta, e as outras alternativas não tem nem o que a gente explicar. Percebam, até a questão de lógica. Imagina o seguinte, eu passo, sei lá, um determinado cheque, João é marceneiro, João me entregou minhas mercadorias e tudo mais, eu estou lá com o meu guarda-roupa em casa. Aí eu passo um cheque para João e esqueço de assinar. O título de crédito sem assinatura é um título inválido. Isso vai invalidar o negócio jurídico que lhe deu origem? Obviamente que não. E para a gente terminar, título de crédito, 19ª questão. João subscreveu uma nota promissória em favor de Paulo. Aqui, mais uma vez. Aí, quando você se deparar com o nome do título de crédito, você sabe que a lei que rege a nota promissória e a letra de câmbio, as leis, são Decreto 244 de 1908 e Decreto 57663 de 1966. Letra de câmbio e nota promissória, essa aqui é a chamada Lei Uniforme de Genebra. Além da denominação nota promissória, a cártula, devidamente assinada por João, contém a promessa pura e simples de pagar a Paulo a quantia de R$2.000, a indicação da data em que foi emitida e do lugar onde foi passada. Mas ela não prevê, o que é que vai acontecer aqui? Ela não prevê nem a época do pagamento, nem o lugar do pagamento, onde a nota promissória ela deve ser realizada. Onde o pagamento deve ser realizado. Nesse caso, o que vai acontecer com a nota promissória? Gente, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, ele traz os requisitos da nota promissória. Nota promissória e letra de câmbio são títulos de crédito que a gente chama de títulos de modelo livre, tá? Diferente do cheque, diferente da duplicata, que o Banco Central determina o modelo deles. Letra de câmbio e nota promissória são títulos de modelo livre. Mas isso não quer dizer que não haja requisitos para sua feitura. Pois bem, no enunciado, basicamente temos aqueles requisitos que são insupríveis. O nome, nota promissória, o valor, o emitente. Mas existem alguns requisitos que são supríveis. Alguns requisitos que podem faltar sem invalidar o título de crédito. Justamente os requisitos que podem faltar sem invalidar o título de crédito são o local de pagamento e a época do pagamento. Professor, eles podem sim faltar? Podem. E aí eu vou te explicar nas respostas o porquê. Letra A. Não vale como nota promissória, eu já disse que vale. Letra B, não vale, eu já disse que vale. E aí eu fico com C, D ou E. Vale como nota promissória. Mas a falta de indicação de pagamento vai se considerar o título como sendo à vista. Então, gente, por isso que pode faltar, e essa é uma regra geral dos títulos de crédito, por isso que pode faltar a data do pagamento. Título de crédito que não tem a data do pagamento é à vista. Mas vamos ver as outras. Vale como nota promissória, sendo que a falta de indicação do lugar de pagamento considera-se como tal o domicílio de Paulo. Paulo, ele é o credor. Nesse caso, quando não se tem o local de pagamento vai ser o domicílio do devedor, de João. É a mesma regrinha do direito às obrigações no Código Civil.
Quando não houver a menção ao local do pagamento, considera-se como tal o domicílio do emitente. Por isso que pode faltar o lugar de pagamento, por isso que pode faltar a data de pagamento. Agora, vem cá. O que é que não pode faltar? Não pode faltar a data da emissão e do local da emissão. Não confundam. Podem faltar os do pagamento, não os da emissão. Letra E. Vale como nota promissória, sendo que a falta de indicação, este só poderá ser exigido 30 dias após a sua apresentação, não tem nada a ver. Então, vocês vão encontrar esses requisitos no artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra. Gente, vamos deixar a título de crédito por aqui. Já falamos demais, já tivemos aula, né? Já fizemos tudo aquilo que podíamos fazer em termos de assuntos, porque a gente precisa ir adiante. E agora a gente vai entrar na nossa Lei 11.101 de 2005, lei essa que rege falência e recuperação. Então, a partir de agora, os artigos para os quais, deixa eu só botar aqui o material, pronto. Os artigos para os quais eu fizer a menção são artigos referentes à Lei 11.101 de 2005, para não ter que estar dizendo isso o tempo todo. Essa lei, como dissemos aqui nas nossas aulas, ela rege a falência, que é sempre um procedimento a ser decretado por sentença, e ela rege a recuperação, que pode se dar no molde judicial ou extrajudicial. Vamos à nossa primeira questão. Sobre o tema falência e recuperação judicial e extrajudicial, considerando a Lei 11.101, marque a alternativa correta. Deixa eu te dizer aqui uma coisa interessante que tem acontecido nas provas de concurso. Nessa prova aqui, nessa questão, o examinador disse sobre o que ele está falando. Né? A Lei 11.101, falência e recuperação. Gente, às vezes, isso não é em direito empresarial, não, isso é geral. O examinador, ele joga lá uma lei e ele não diz de qual assunto ele está tratando. Ele só diz assim, em relação à Lei 11.101 de 2005, podemos afirmar que... Em relação à Lei 6.404 de 76, que é SA, podemos afirmar que, sem dizer o que é. Professor, além de tudo que eu tenho que saber, agora eu tenho que decorar número de lei? Não, não se preocupa com isso. À medida que você for fazendo a questão, o assunto ele vai chegar na sua cabeça. É só mais uma forma de desestabilizar ali o candidato, tá? Mas isso tem acontecido nos ramos do direito em geral. Então, nesse caso, vamos atrás da nossa alternativa correta. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Letra A. A Lei 11.101 não se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista. Exatamente essa a previsão que nós temos no artigo 2º da nossa lei. E aí vocês vão ler esse artigo 2º, o inciso 1º, o inciso 2º desse artigo 2º. E eu disse a vocês na aula, inclusive, que tentassem memorizar a dicção do artigo 2º. Para quais atividades esta lei não se aplica? Porque, via de regra, quando cai em prova é assim, é a própria dicção do artigo. Então, vale memorizar o artigo 2º, incisos. Esse é o inciso 1º. Primeiro ou 2º. Então, já estamos com a nossa resposta correta, mas vamos para as outras. O juiz vai fixar o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador. No entanto, por tratar-se de verba alimentar, mesmo em caso de desaprovação de suas contas, ele vai ter direito à remuneração. Não vai, gente. Se ele tiver a desaprovação, ele não vai receber o seu valor. Em primeiro lugar, eu já tenho essa previsão, tá? Isso está no artigo 24, parágrafo 4º. Esse é um erro. Um outro erro é que, de fato, o juiz ele fixa o valor, mas a lei determina um teto máximo. A lei determina que o teto máximo vai chegar a 5%, né, do valor dos bens na falência, ou do valor dos bens na falência, ou do valor devido aos credores na recuperação, ou a 2% se for pequena empresa. Mas a lei fixa esse teto máximo e a lei fixa ainda como essa remuneração ela vai ser paga. Essa remuneração, no final das contas, ela vai ser paga em duas partes. Tá? Na próprio pagamento dos credores, no artigo 84, ele é o primeiro credor a receber, e outra na parte final do encerramento da falência. Então, não é o juiz que tem total arbítrio na fixação da remuneração do administrador. Ele tem, sim, né, uma certa flexibilidade de fixação de valor, mas tem um teto máximo. Letra C. Até mesmo as obrigações a título gratuito são exigíveis de um devedor na recuperação ou na falência, não. Isso aqui é a aplicação direta do artigo 5º.
Gente, o primeiro slide que eu falei sobre falência, eu falei sobre o juízo universal de falência. Né? Porque, basicamente, na falência, todas as ações contra aquela empresa serão reunidas no mesmo juízo. Mas a gente disse que tem coisas que ficam de fora. Né? As ações envolvendo competência da Justiça Federal, obrigações a título gratuito, por exemplo, um contrato de doação, não vem para cá. Letra D. Os créditos trabalhistas cedidos a terceiro conservam sua natureza de oriundos da legislação do trabalho e mantêm sua preferência, não. Não é o que acontece aqui. Vejam só. O crédito trabalhista, segundo o artigo 83, eu disse a vocês que vocês precisam memorizar os artigos 84, que são os credores extraconcursais, são pagos em primeiro lugar, e depois os 83, que são os credores concursais. Né? A ordem dos artigos é trocada. O que é que acontece? O crédito trabalhista, de fato, ele é o primeiro do nosso artigo 83. Ele é o inciso primeiro. Mas a partir do momento que ele passa a ser cedido a terceiro, ele passa a ter a posição de crédito quirografário. Percebam. Se eu, advogada, para mim, um processo a mais, outro a menos, não vai fazer diferença. Aí, João, empregado, ele cede o crédito trabalhista dele para mim. O advogado compra isso matando, tá? Ok. Se eu posso pagar pelo crédito trabalhista dele, não tem mais pressa de eu receber. É diferente de João, que está desempregado. Então, ele sai da posição privilegiadíssima de primeiro lugar e quem adquire passa a ser credor quirografário. Essa transação é super possível, super lícita, nenhum problema com isso. Questão de número 21. Eu disse que tinha colocado duas questões da OAB e essa daqui, gente, é excelente. Porque essa daqui trata de uma coisa que falamos bastante, que foi do juízo competente. Primeiro, tratamos acerca de vara. Dissemos que alguns estados têm vara específica para esses nossos processos. Na maioria dos estados não há, então a vara competente é a vara civil. E o juízo competente, segundo dispõe o artigo 3º, é o juízo do local do principal estabelecimento. E eu te disse claramente que não necessariamente isso vai ser na matriz. Não necessariamente isso vai ser na sede. O juízo do local do principal estabelecimento é onde a empresa tem um maior volume de transações. Até porque onde ela tem um maior volume de negócios, ela tem um maior volume de credores. Jurisprudência pacificada do STJ. Você participou da elaboração, apresentação e negociação do plano de recuperação extrajudicial de devedor de sociedade empresária. Tendo sido o plano assinado por todos os credores por ele atingidos, seu cliente o contratou para requerer homologação. Assinala a opção que indica o juízo que deverá ser apresentado o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. Aplicação direta do artigo 3º. O juízo do principal estabelecimento do devedor. Percebam que a letra A tem sede. Percebam que a letra C tem sede. Percebam que a letra D tem sede. E sempre vão tentar te enganar. Você vai se lembrar de mim na hora da prova e vai ver. Vai lembrar que é o juízo do local do principal estabelecimento. 22ª questão. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Cadê? Na falência e na recuperação judicial, os créditos com garantia real até o limite do bem gravado e as dívidas tributárias preferem os créditos derivados da legislação do trabalho de qualquer valor? Não. Aqui está trocada a ordem do artigo 83. Em primeiro lugar estão os créditos trabalhistas. Depois estão os créditos com garantia real. Depois estão os créditos tributários. E os créditos trabalhistas estão em primeiro lugar até 150 salários mínimos. B. Compete ao juiz, perante o qual se processam, apurar o valor de todos os créditos para fins de inclusão na classe própria. Gente, quem faz essa verificação, apuração dos créditos é o administrador judicial e não o juiz. C. O magistrado da Justiça do Trabalho, ele pode determinar a reserva de qualquer importância para se separar para o juízo falimentar. Deixa eu te explicar isso aqui. Artigo 6º, parágrafo 3º. Imagine o seguinte. Se eu tenho um crédito trabalhista a receber de uma empresa falida, quem tem que determinar esse quanto do que me é devido é o juiz trabalhista. Inclusive, isso é a Justiça do Trabalho, Justiça Federal. O que é que eu tenho que fazer? Eu entro com a ação trabalhista, para o juiz trabalhista fixar o quanto, e esse magistrado do trabalho, ele informa o juízo de falência para ele separar esse valor. Porque pode ser que quando acabe lá meu processo trabalhista, eu não tenha mais dinheiro aqui, o que na prática não vai acontecer não, mas enfim,
tá? Então, ele manda que se reserve esse valor. Letra D. É permitido pleitear perante o administrador habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da legislação do trabalho. Mas as ações de natureza do trabalho serão processadas na Justiça do Trabalho até a apuração do respectivo crédito. Foi exatamente o que eu acabei de te dizer aqui agora, e é a disposição que vamos encontrar no parágrafo 2º do artigo 5º. Letra E. Não se submetem a seus efeitos os créditos trabalhistas de valor superior a 150 salários. Se submetem aos efeitos, né, todos os créditos, né, de qualquer valor que seja. Agora, no caso da falência, os créditos trabalhistas de até 150 salários estão em primeiro lugar. O que passar vai para crédito quirografário, mas é claro que se submete sim. 23ª questão. Analise as assertivas abaixo e, de acordo com o que dispõe a Lei de Falência e Recuperação de Empresa vigente, assinale a alternativa correta. Letra A. A recuperação judicial ela pode ser requerida por empresário individual, por EIRELI ou por sociedade simples ou empresária. Gente, aqui não pode. O que é que acontece? Só quem desenvolve atividade de empresa pode se utilizar de recuperação judicial. Só quem desenvolve atividade de empresa pode ser decretado falido e tudo mais. Então, sociedade simples está fora aqui da nossa jogada. Né? Por exemplo, o escritório de advocacia não pode se utilizar desse tipo de instituto. Por quê? Porque é sociedade simples. Artigo 1º. 2. Após a concessão da RJ, o devedor poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente previamente relacionados num plano de RJ. Vejam, após a concessão da RJ, ele pode alienar ou onerar bens o direito de seu ativo permanente se eles estiverem devidamente relacionados num plano de recuperação judicial. Se estiverem, podem sim. Essa é a disposição que a gente vai encontrar no artigo 66. Não podem se não estiverem, mas se estiverem, não tem problema. 3. Após o deferimento da RJ, o administrador judicial assume a condição dos negócios, cabendo ao devedor exercer a fiscalização. Não, isso aqui está errado, tá? Gente, o que é que acontece? Eu tenho um administrador judicial na falência e na recuperação judicial, ok? A gente já falou sobre isso. Na falência, isso acontece. Com a decretação da falência, o administrador da empresa ele é retirado e faz as suas vezes o administrador judicial. Na recuperação judicial, em regra, o administrador ele fica lá, estando de olho nele, o administrador judicial. 4. O devedor ele vai permanecer em RJ durante o período até o cumprimento de todas as obrigações do plano de RJ que seja homologado judicialmente. Gente, primeiro você não tem homologação de recuperação judicial, né? O que você tem efetivamente é o julgamento. E esse período é por um prazo de 2 anos, não é até o cumprimento de todas as obrigações, previsão incorreta pela dicção do artigo 61. Dessa maneira ficou correta somente o quê? 2. Então, 2, a nossa alternativa correta, letra C. Questão de número 24. Na alienação judicial de imóvel realizada num processo de falência, o arrematante. Gente, imagina o seguinte. Existe uma parte no processo de falência que está regida pela lei a partir do artigo 139, que se chama realização do ativo. Inclusive, no primeiro slide de falência, quando a gente começou a explicar, a gente falou das formas de realização do ativo e tudo mais. Esse processo de falência é uma grande confusão. Né? A forma mais comum de realização do ativo, como vimos, é através de leilão. Você ia querer arrematar um imóvel nessa condição e, junto com ele, estarem todas as dívidas que a empresa falida possuía? Claro que não. Então, a partir do momento que eu arremato limpo. A partir do momento que eu o arremato, eu não vou ser sucessora das obrigações do devedor em regra, inclusive as de natureza tributária, trabalhistas e acidentárias. Previsão do artigo 141, inciso 2º, que por si só já vai dizer as demais alternativas. Isso daqui não existia na lei anterior de falência e era um verdadeiro desestímulo à arrematação desses imóveis. Então, mas professora, e como ficam os credores trabalhistas, acidentários, tributários? Eles se resolvam lá com a empresa falida. Eles vão lá e vão se resolver com a empresa falida. Tá? Agora, eu que estou arrematando, arremato o imóvel limpo. E preste bem atenção que esse é o tipo de pergunta que pode aparecer assim em outros ramos também, né? Em direito tributário e por aí vai.
Vou para a questão de número 25. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida, materializada em títulos ditos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos. Aplicação direta, objetiva e imediata do artigo 94, inciso 1º. Gente, eu disse a vocês que, para se pedir a falência, o artigo 94 traz 3 possibilidades. Insolvência real, insolvência baseada na execução frustrada, insolvência presumida. No caso do 94, inciso 1º, que é o que está na questão, falamos de insolvência real, que é a única que tem um valor mínimo para você pedir a falência da empresa. Nesse caso, precisam ser conjugados todos esses requisitos que aqui estão. Percebam que, inclusive, eu filei no enunciado fazendo paradas, para vocês repararem quais são os requisitos. Para você memorizar, talvez uma coisa que ajude, já que o povo não dá muita atenção ao pobre do direito empresarial, lembra-se que esse teto é o teto do juizado, tá? E é a única espécie de pedido de falência que tem valor mínimo, a insolvência real. Baseando-se no inciso 2º, baseando-se no inciso 3º, não há valor mínimo para o pedido de falência contra a empresa. Vou para mais uma questão sobre falência. A questão agora de número 26. O administrador judicial da falência. Letra A. Atua sob fiscalização do juiz e do comitê de credores. E tem por atribuição representar a massa falida, avaliar os bens arrecadados e realizar transações consideradas de difícil recebimento sem autorização judicial, né, gente? Claro que não. Ele atua realmente sob fiscalização do juiz e do comitê. Ele vai avaliar os bens arrecadados, mas, primeiro, não tem essa coisa dele realizar transações consideradas de difícil recebimento sem autorização judicial. Tá certo? A gente não vai encontrar no artigo 22 esse tipo de previsão. O administrador judicial, ele vai ser nomeado pelo juiz e, preferencialmente, ele deve ter 4 profissões que são ligadas a esse processo. Percebam, 4 profissões: advogado, contabilista, administrador de empresa ou economista, mas preferencialmente. No fim das contas, se o juiz quiser, ele pode ter qualquer profissão, ele pode ser pessoa jurídica, inclusive. Nesses grandes processos, sempre acaba sendo pessoa jurídica. Letra B. Pratica atos conservatórios de direito, podendo vender antecipadamente bens deterioráveis sujeitos à desvalorização. Gente, o que ele pode fazer é pedir ao juiz que haja a venda desses bens que sejam altamente perecíveis, deterioráveis, e não ele ir lá e fazer essa venda, tá? A resposta aqui que a gente vai ter vai ser basicamente tudo com base no artigo 22, nesse caso aqui a linha J. Na qualidade de representante da massa, pode contratar advogado e fixar a sua remuneração. Ele pode sim contratar advogado, mas os honorários do advogado vão ser fixados e aprovados, ajustados e aprovados pelo comitê de credores, isso aqui está na linha 1, N. Senão ele ia ter muito poder, né? Letra A, D, é remunerado e seu crédito deve ser satisfeito antes do pagamento dos credores em dinheiro. Essa aqui é a resposta. Afinal de contas, se não fosse assim, né, o administrador, ninguém ia querer, no final das contas, ser administrador judicial. Como eu disse, né, o administrador judicial ele é nomeado pelo juiz, para fins penais, ele responde tal qual um servidor público. E deixa eu só escrever uma informação aqui, que eu tinha dado para você, mas eu falei mais rápido, só para ficar muito claro isso daqui. O que é que acontece? O administrador judicial, o juiz tem um teto para pagar ele, até 5% em relação à falência aos bens, né? A venda dos bens. Em relação à recuperação judicial do valor dos créditos. Então, o juiz tem até quinto, não, né? Até 5%. O juiz tem esse teto máximo. Se for caso de pequena empresa, o trabalho do administrador vai ser menor. Esse teto máximo segue aí até 2%, tá? Bom, gente, então vou parar o nosso bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre falência e a gente volta à propriedade industrial e contratos para a gente acabar. Daqui a pouco a gente volta.